E aí, gente, tudo certo? Então, a pedido dos Gels, eu vou gravar algumas aulas aqui de Química Orgânica, que essa primeira aula aqui vai ser no slide, porque eu acho um pouco mais simples eu gravar por aqui. Mas as próximas aulas eu vou tentar usar o quadro, porque eu acho que fica um pouco melhor, um pouco mais dinâmico. Eu acho que todo mundo gosta um pouco mais, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é química orgânica? Química orgânica é o ramo da química que estuda o carbono, cadeias carbônicas, compostos, certinho? Basicamente é isso. E dentro da química orgânica eu tenho os elementos organógenos. O que são os elementos organógenos? Basicamente, os chomps, que esses são os elementos que mais aparecem na química orgânica, que tem mais evidência, certinho? Eu separei aqui 4 principais propriedades dos compostos orgânicos. A primeira delas, as cadeias sempre têm uma predominância de carbono. Sempre vai ter muito carbono numa cadeia, num composto orgânico. Eles possuem baixa solubilidade em água, porque a maioria são apolares. Eles têm também um baixo ponto de fusão e ebulição. E, em geral, são bons combustíveis. Você pode olhar aí a gasolina, o etanol, o gás de cozinha, o diesel. Todos esses compostos são ótimos combustíveis, mas eles e também são, na verdade, né, compostos orgânicos, certinho? Então vamos lá. Eu quero dar uma ênfase aqui na regra do octeto. O que é isso? O que isso tem a ver? Regra do octeto é aquela regra que fala que eu tenho que ter 8 elétrons na camada de valência para fazer um composto estável, certo? Mas o que isso tem a ver? A química orgânica também obedece a esse princípio. Eu preciso fazer esses elétrons ficarem estáveis através das ligações. Então aqui, eu tenho o carbono, que no princípio, no estado neutro dele, ele possui o número atômico 6, né, como olhado aqui já, ele tem o número atômico 6. Então, no estado neutro, ele também vai possuir 6 elétrons, ok? Esses 6 elétrons vai ser distribuído na camada, na distribuição eletrônica. E aí eu vou fazendo aqui, ó. Eu primeiro tenho que seguir a seta, coloquei 2, porque S só cabe 2. Coloquei os outros 2, já usei 4, eu preciso distribuir só mais 2. Quanto que eu posso colocar aqui no P? Por mais que cabe 6, eu só tenho 2, vou colocar 2 também. Qual foi a última camada que eu consegui chegar? Foi nessa segunda aqui, certo? E aí eu posso olhar quantos elétrons eu tenho ali. 2 mais 2, 4 elétrons. Então na minha camada de valência eu tenho somente 4 elétrons à disposição aqui. Então eu preciso de mais 4 para ficar estável. E eu acho esses outros 4 na ligação. Um macetinho que eu uso para usar isso é o seguinte, eu sempre olho a família. O carbono, ele tem uma família, ele está na família 4A. Na família 4A, eu tenho 4 elétrons na camada de valência, precisando de mais 4. Então eu faço 4 ligações. O oxigênio ele está na família 6A. 6A, 6 elétrons na camada de valência, preciso de mais 2 para chegar a 8. Então eu faço 2 ligações. O hidrogênio é aquela exceção que a gente vê lá na química geral. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência, portanto ele está na família 5A e precisa de mais 3 para ficar estável, certinho? Isso é só um macete para caso você não consiga lembrar quantas ligações aquele composto faz. Você tem que olhar a camada de valência dele, ok? Eu posso fazer uma representação dessas cadeias carbônicas. Eu tenho diversos tipos de representação dessas cadeias carbônicas. E eu separei aqui as 3 principais, porque existem outras várias formas de representar. Eu trouxe em traço o bastão e a molecular, que são as que mais aparecem. Na fórmula em traço, nós temos todas as ligações sendo representadas por tracinho. Ou então, se você preferir, eu posso diminuir esses traços que tem entre ligações de hidrogênio e só colocar a quantidade que eles estão ligados nesse carbono. Por exemplo, nesse carbono aqui, esse carbono ele é
ele está ligado a um outro carbono, que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, e cada carbonozinho tem as ligações de hidrogênio. Eu poderia representar dessa mesma forma, uma fórmula de traço, que seria assim, CH3 liga com CH2, que liga com CH2. Eu estou fazendo aqui o exemplo do pentano, então, bem simplesinho. Nós temos a fórmula do bastão também. Como é que funciona essa fórmula do bastão? Cada ponto que eu tenho nesse traço, nesse bastão, entre aspas, eu tenho um carbono. Então essa ponta aqui eu tenho um carbono, essa ponta eu tenho um carbono, essa ponta eu tenho um carbono, essa ponta eu tenho um carbono e essa ponta eu tenho um carbono. E cadê os hidrogênios? Eu não preciso representar aqui. Se eu quiser colocar os hidrogênios, eu tenho que transformar ele de volta na fórmula de traço, certinho? E tem a fórmula molecular, que é a quantidade de elementos que eu tenho dentro da minha cadeia. Então vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, C5. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. H12 aqui, ok? Certinho? Vamos lá, próximo. Eu posso classificar esse carbono ou a cadeia carbônica. Como eu posso classificar? Eu vou olhar primeiro a quantidade de ligações que ele está fazendo entre os próprios carbonos. Ou seja, eu tenho um carbono primário. Esse carbono primário, ele está ligado a apenas um outro carbono. Tá, mas eu estou ligado a outros 3 hidrogênios. Não tem problema, eu tenho que estar ligado somente ao carbono. Aqui a gente vai olhar só o carbono. No secundário eu estou ligado a 2, no terciário eu estou ligado a 3, no carbono quaternário eu estou ligado a 4 outros carbonos. Só entre carbonos. Então vamos analisar esse cara aqui. CH3. Ele está ligado a 3 hidrogênios e está ligado a um carbono. Se ele está ligado a só um carbono, então ele é primário. Esse aqui já está ligado nesse carbono aqui e nesse carbono aqui. Logo ele é secundário. Esse cara está ligado nesse carbono e no carbono de cima. Então ele é terciário. Esse cara aqui está ligado nesse carbono e nesse carbono. Ele é secundário. E esse cara aqui está ligado nesse carbono, nesse carbono, nesse carbono e nesse carbono. Logo ele é quaternário, ok? O carbono quiral ou assimétrico, dá na mesma, eu destaquei ele aqui porque na verdade não é quanto a quantidade de ligações, mas sim com quem ele está ligando. O carbono quiral ele fala pra gente assim, ó, eu preciso que você tenha 4 ligantes diferentes para ser quiral. Então, eu não posso ter nenhuma repetição. Vamos olhar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele está ligado a um CH3, está ligado a toda essa cadeia, está ligado a outro CH3 e outro CH3. Esses caras aqui não são iguais, então ele não pode ser quiral, certo? Já olhando esse cara aqui, esse cara ele está ligado nessa cadeia daqui, está ligado nessa da cadeia daqui, está ligado a 2 hidrogênios. Os 2 hidrogênios são iguais, são 2 ligações iguais, idênticas, então não é quiral. Mas se eu olhar esse carinha aqui, ó, esse carbono terciário, eu posso olhar que ele está ligado a um CH3, a essa cadeia aqui e essa outra cadeia aqui. E ainda com hidrogênio. São todos diferentes? Esse cara aqui é diferente do CH3? Esse CH3 é diferente desse cara aqui? E esse cara aqui é diferente do H, do hidrogênio? Se todos são diferentes, eu posso chamar assim de um carbono quiral ou um carbono assimétrico. Ok? Agora, na cadeia, eu posso classificá-la a cadeia quanto à sua ramificação. Se ela for uma cadeia normal, ela só tem carbonos primários e secundários. E se ela for uma cadeia ramificada, ela tem terciário ou quaternário. Como assim? Eu vou ter umas ramificaçõezinhas, como se estivesse surgindo daquela cadeia principal outros carbonos. Então, se eu tenho essa propriedade, se eu tenho um surgimento, entre aspas, de outros carbonos, eu tenho uma cadeia ramificada. Então, olhando aqui, eu tenho essa cadeia aqui principal zona, certo? E eu tenho esses outros carbonos ligados a ela. Então, isso aqui é ramificado, ok? Quer ver? Todos os carbonos que têm a ramificação, no caso esse daqui e esse daqui, eles estão num carbono ou terciário ou quaternário. Olha, esse aqui é terciário, esse aqui é quaternário, ok? Então, normal, só tem primário e secundário, ramificado, terciário e quaternário, ok? Quanto ao tipo de ligação, eu posso ter uma ligação simples ou uma ligação dupla.
Se eu tenho somente ligação simples, eu tenho saturada. Isso, saturada. Se eu tenho dupla ou tripla, em qualquer quantidade, eu vou ter já uma insaturada, ok? E eu posso também falar quanto à organização do carbono. Isso aqui é muito simples. Eu só vou olhar se na cadeia principal eu excluo as ramificações nesse caso for uma ramificada. Eu vou olhar se faz um ciclo, colocando entre aspas. Se eu tipo assim, se eu passasse uma esteira aqui, vamos supor uma esteira, e eu coloco algum objeto, aí o objeto vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar, vai cair. Caiu. Aberta. Se eu passar o objeto e esse objeto ficar circulando, eu vou ter uma cadeia fechada. Ok? Certinho? Vamos lá. Hibridação, que vai ser o nosso último ponto aqui. E aí a gente vai fazer dois exercíciozinhos e vamos acabar já essa primeira aulinha nossa. Hibridação, basicamente eu tenho ligações sigmas e ligações pi. Ligação sigma, eu gosto de falar que só tem em toda ligação. Tem em toda ligação. Já em pi, só é quando eu preciso de identificar outra ligação, isso mesmo, de identificar outra ligação, mas eu já usei o sigma. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Esse carbono aqui, ele tem quantos ligantes, quantos espaços de ligação que ele pode fazer? Pode fazer 1, 2, 3, 4. Então, se eu posso fazer 4, eu vou ter 4 sigmas. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Olhando esse cara aqui, ele tem quantos ligantes? Tem 1, 2, 3, certo? Só tem 3, então eu vou ter só 3 sigmas. Um aqui e um aqui. E esse cara aqui, essa outra? Como eu já usei o sigma, agora eu vou ter que usar o pi. Então eu tenho 3 sigmas e um pi, ok? Olha isso aqui, ele tem 2 ligantes. Então eu vou ter 2 sigmas. Um aqui. E aqui, eu posso colocar sigma? Não posso colocar sigma, porque eu já usei nesse ligante aqui. Então eu vou colocar quem? Pi. Aqui, um sigma. E aqui eu vou colocar quem? Já usei o sigma, tem que ser o pi. Então 2 sigmas e 2 pis. Da mesma forma aqui, eu vou ter tenho 2 ligantes, então eu vou ter um sigma aqui e um sigma aqui. E eu tenho mais outras 2 ligações. Eu já usei sigma nesse ligante daqui. Quem que eu tenho que usar agora? O pi e o pi. Então eu tenho 2 sigmas e 2 pis, ok? Na hibridação, se eu tenho somente sigmas, eu tenho uma hibridação sp3. Se eu tenho um π e 3 sigmas, eu tenho uma hibridação sp2. E se eu tenho 2 sigmas e 2 πs, eu tenho uma ligação sp. Como eu aprendi isso de primeira e depois teve outra estratégia que eu aprendi com o Bruno, que é o nosso professor de química. Eu primeiro aprendi assim, quando eu tenho uma dupla, quando eu tenho só simples, na verdade, sp3. Quando eu tenho uma só dupla, sp2. E quando eu tenho ou 2 duplas ou uma tripla, eu tenho um sp. E o Bruno ensinou assim pra gente, ele vai olhando nos ligantes, e aí ele tampa aqui, ó, esse aqui, S, P1, P2, P3. S, P1, P2. S, P1. Ou só P, tanto faz. Vamos lá? Esse cara aqui só tem simples, não tem? SP3. Esse cara aqui tem uma dupla, SP2. Esse cara aqui tem 2 duplas, SP. Todos eles funcionam. Se você for contar o sigma, 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 sigma. Somente sigma, SP3. Sigma, sigma, sigma. Só que eu não posso repetir sigma de novo. Tem que colocar o quê? Pi. 3 sigmas e um pi. SP2. Sigma, sigma. Pi, pi. 2 sigmas, 2 pis, SP1. Ok? SP3, ele tem uma geometria tetraédrica com um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Eu posso ligar aqui os tracinhos, você vai ver que vai sair um tetraédrico aqui. Assim como aqui tem uma geometria triangular, se eu ligar os compostos aqui vai fazer um triângulo e ele tem um ângulo de 120 graus.
Aqui no SP eu já tenho uma geometria linear com um ângulo de 180 graus, ok? Mas como isso aqui pode aparecer em alguma prova pra gente? Eu separei aqui um composto. Se você for olhar, tá todos os 4 ligantes, todos os carbonos estão estabilizados com 4. E aí eu vou colocando os númerozinhos aqui, ó. Vou colocar 8 números. Coloquei todos os 8 números. E aí ele te pede a hibridação desses caras aqui. E aí você vai olhar, olha, esse cara aqui, esse número 1, tá no carbono aqui. Ele tá fazendo 4 simples. Então, sp3, ó, S, P1, P2, P3, sp3. Esse cara aqui, S, P1, tá ligando com o hidrogênio aqui? Tá, não tá? Então, P1, P2, sp2. Ou então você pode ver, tem uma dupla nesse cara. Uma dupla indica sp2. No 3, eu tenho duas duplas sp. Vamos lá? sp. Olhando no carbono 4, eu tenho uma dupla e duas simples. Ou seja, sp2. sp1, p2. Ok? Agora olha aqui, tá vendo que tem o 5, o 6, o 7, o 8, só que eles não estão no carbono e sim na ligação? Isso é para você identificar o tipo de ligação que esse carbono está fazendo. Se eu olhar aqui no 5, o que eu vou ter que fazer? Que tipo de ligação é essa? É um sigma, certo? Só tem uma simples, é um sigma. Ele está saindo de onde? Ele está saindo de um carbono sp3 e está chegando aonde? Num carbono sp2. Então eu faço sigma, está saindo do sp3 e chegando no sp2. Fecha parênteses. Aqui, ligação 6. Eu tenho uma sigma e um pi. Então eu represento sigma barra pi. Pode ser assim. Eu estou saindo de um carbono que ele tem duas duplas, ou seja, sp. sp, estou saindo do sp e chegando num carbono o quê? sp2. Agora olha esse cara aqui. Eu não estou com carbono aqui. O que eu faço agora? Você identifica? Sigma. Estou saindo de onde? De um hidrogênio. Hidrogênio é S, só S. Jogo um S aqui, estou saindo do S. E estou chegando aonde? Num carbono sp3. Sigma, saio do S, que é o hidrogênio, chegando no sp3. E aqui por último, ligação aqui o A8, eu tenho uma ligação sigma. Eu estou saindo de um carbono sp2 e chegando no hidrogênio. O hidrogênio é S, então sigma sp2s, ok? Certinho? Então vamos lá para alguns exercícios. Esse aqui da UEG. Uma das várias sequelas causadas por um nível... um belo texto. Qual a hibridização dos átomos de carbonos 1 e 6 da glicose? Aí ele fez aqui o desenho pra gente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos olhar o 1 aqui. O 1 ele está fazendo uma dupla. S, P1, P2. Então esse cara aqui vai ser sp2. Olha o 6. Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações e um OH, ok? Está fazendo 4 ligações simples. Uma com OH, 2 com hidrogênio e uma com carbono. Se ele está fazendo 4 ligações simples, eu tenho uma sp3, ok? Então aqui é sp2, sp3, certinho? Mas o exercício não pediu, mas vamos fazer. Esse carbono 2, ele está fazendo só simples, sp3. Esse carbono 3, só simples, sp3 também. 4, só simples, sp3, 5, sp3. Todas aqui são sp3, exceto esse carbono 1. Ok? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu esqueci de dar tchau. Na verdade nem esqueci. Eu só fiz, só que eu achei muito ruim. Eu realmente espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E assim, cara, não pensei que fosse tão cansativo, hein? Nossa, cansativo demais. E assim, eu gravei 10 não, acho que foi 12 vezes que eu gravei. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima aula.